Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Júlio Meister, eu sou professor de matemática da equipe do Tubo Aulas. Eu trabalho com a matemática do módulo intermediário, cujos conteúdos você encontra no ensino médio. Hoje, na nossa terceira aula da teoria de conjuntos, a gente vai falar um pouquinho sobre a operação entre esses conjuntos. Na primeira e segunda aula, eu mostrei para vocês os principais conjuntos numéricos e também conjuntos que a gente pode montar de qualquer forma, outros tipos de conjunto com elementos aleatórios ali dentro, conjuntos que nós mesmos podemos montar. Hoje a gente vai ver como que a gente pode relacionar esse conjunto com a relação que eles têm entre si. A gente pode agregar um conjunto ao outro, a gente pode ver o que tem em comum entre esses dois conjuntos, a gente pode fazer a diferença entre um conjunto e outro, e essas operações eu vou mostrar para vocês. Mas antes, é importante para a gente trabalhar com essas diferenças, essas operações, a gente tratar de dois símbolos que são importantes, tá? O primeiro símbolo, na verdade, é uma relação, a gente chama de relação de pertinência. O que significa isso? A gente consegue fazer a afirmação para analisar se um elemento pertence ou não a um conjunto. Então, observa ali no exemplo, você tem o conjunto A, 2, 3, 4, 5, 6, e a gente pode afirmar o seguinte, que o 2 pertence a A. Aquele Ezinho, parece a letra E estilizada, né, significa pertence. O que eu quero dizer? Que o número 2, o elemento 2, na verdade, a gente pode encontrar dentro do conjunto A. Agora, na linha de baixo, observa que no conjunto A, entre chaves, você não tem o número 1. Então, a gente pode afirmar que o elemento, o número 1, não pertence ao conjunto A. Tá? Então, quando a gente quer afirmar que pertence, a gente usa esse E estilizado que aparece na tua tela. E quando não pertence, é o E estilizado com um corte, como aparece ali direitinho para ti, tá? A relação de inclusão tem uma ideia parecida. A gente vai ver se aquele determinado, uma coisa está dentro da outra, tá? O que a gente tem ali? No conjunto A, como primeiro exemplo, tem os elementos 1, 2, 3, 4, e o conjunto B, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tu observa que todos os elementos que você tem dentro do conjunto A, você encontra dentro do conjunto B. Né? O 1, 2, 3, 4, todo o conjunto A está inteiro no conjunto B. Bom, a gente pode afirmar que o A está contido em B. O que eu quero dizer com isso? Todo elemento de A gente encontra em B. O símbolo de contido ele é diferente, de estar contido, ele é diferente do símbolo de pertence. Então observa que parece um C estilizado, com a barrinha um pouco mais comprida, tá? Da mesma forma, o conjunto A, 1, 2 e 3, e o conjunto B, 3, 4 e 5. Observa que não são todos os elementos do conjunto de A que você encontra em B. Então o que está acontecendo ali, pessoal? A gente pode dizer que A não está contido em B. O A até tem alguma coisa em comum com B, mas todos os elementos de A não estão dentro dos elementos de B. Qual que é o grande detalhe em mostrar para vocês a relação de pertinência e inclusão? Em concursos e em provas de marcar a alternativa, né, a gente tem uma série de questões que tentam induzir vocês ao erro, tentam enganar vocês, tá? Então a ideia de inclusão e pertinência, ela é simples. A gente vai ver se uma coisa está dentro da outra. Só que o mau uso do símbolo pode promover uma série de erros, tá? Observa ali, naquela relação que eu coloco ali para vocês, o seguinte, ó, o primeiro exemplo que a gente tem, 2 está contido no conjunto que a gente tem 2, 3, 4 e 5, tá? Por que essa afirmação é falsa? Por que isso é falso? A gente pode dizer que o 2 está dentro daquele conjunto, é verdade, tá? Faz todo sentido. O problema, pessoal, é que o símbolo que eu estou utilizando está errado. Eu não posso usar o símbolo de contido para fazer a relação entre um elemento e um conjunto. O problema está no símbolo. Qual o símbolo certo que eu deveria utilizar para fazer com que aquela afirmação seja verdadeira? Eu deveria colocar que 2 pertence ao conjunto 2, 3, 4 e 5. Então o problema, na verdade, é no uso do símbolo para poder trabalhar com a relação. O segundo exemplo ali também que é falso, qual é o problema que nós encontramos, né? Abrindo as chaves, conjunto 2, 3, 4 pertence ao conjunto 2, 3, 4, 5, 6. Pessoal, por que é falsa essa afirmação? O conjunto 2, 3, 4 ele está dentro do 2, 3, 4, 5, 6. Mas o problema não é a ideia de estar dentro, é o símbolo que está sendo usado de forma equivocada. O pertence ele não serve para relacionar um conjunto com o outro. O símbolo que deveria termos ali seria o símbolo de
contido, estar contido, é o nosso ser estilizado. No nosso terceiro exemplo, nós temos ali, também como falsa afirmação, que o vazio pertence ao conjunto 1, 2, 3, 4. Se você lembra da aula passada, o que foi dito? O vazio ele está dentro de todos os conjuntos. E é verdade. O vazio é subconjunto de qualquer conjunto que você tenha. Mas qual que é o problema dessa afirmação? O vazio ele está dentro do conjunto 1, 2, 3, 4, mas o grande problema é o símbolo que está sendo usado. Observa ali que aparece o vazio pertence. Eu não posso usar o símbolo de pertence para poder garantir essa relação. O símbolo que eu deveria utilizar é contido. O vazio está contido no conjunto 1, 2, 3, 4. Tá? Vou mostrar então a série de afirmações que são verdadeiras para a gente destacar bem a diferença, né? A gente tem uns exemplos ali, 3 exemplos que são dados como verdadeiro, dizendo vazio está contido no conjunto 1, 2, 3, 4, e ele está contido em qualquer conjunto, tá? Então não é a ideia, é o símbolo que está sendo usado de forma errada. O conjunto 1, 2, 3, 4 está contido no conjunto 1, 2, 3, 4, isso é perfeitamente colocado, o símbolo está correto e um conjunto está dentro do outro, inclusive eles são iguais, eu posso afirmar o contrário. E nós temos ali que o 5 pertence ao conjunto 1, 2, 3, 4, 5. Realmente, o 5 está ali dentro e o símbolo que eu estou utilizando é o correto. Tá? Então, conjunto com conjunto, eu vou usar o símbolo contido ou não contido. Se eu for trabalhar com elemento e conjunto, a gente vai trabalhar com a relação do símbolo do pertence. Muito cuidado que isso cai bastante tentando enganar vocês, certo? Duas operações então que nós temos que são bastante famosas é a união e intersecção entre dois conjuntos, tá? 2 ou mais. Quando é união, pessoal, quando eu falo da união entre dois conjuntos, a gente está dizendo o seguinte, são todos os elementos que estão no conjunto A ou estão no conjunto B. E a intersecção são todos os elementos que estão no conjunto A e no conjunto B. Existe uma fórmula, uma formalização dessa ideia que aparece na tua terceira linha, que nós vamos trabalhar de uma maneira um pouco mais aprofundada futuramente. A gente vai usar só as ideias mais simples, né, e usar um pouquinho de lógica para poder resolver os principais problemas que aparecem no Enem. Tá? Nós temos ali então um exemplo, dados os conjuntos A, 1, 2, 3, 4, conjunto B, 3, 4, 5 e 6. O que é a união e intersecção e qual que é a diferença entre eles? Bom, a grosso modo, a união vai ser o conjunto de todos os elementos que você encontra no A ou no B. Como assim? A gente vai colocar em um pacote só, em um único conjunto, todos os elementos de A e B. Então nota que enquanto eu tenho 1, 2, 3, 4 no conjunto A, 3, 4, 5 e 6 no conjunto B, a união dos dois conjuntos vai ser 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Observa que eu não repito elementos. O 3 e 4 que eu tenho no A em vermelho, eu também tenho 3 e 4 no B, e eu não coloco 3 e 4 duas vezes quando eu vou falar sobre a união desses conjuntos. Tá? Então nós não repetimos aquilo que é comum aos conjuntos. Uma vez que eu citei o número 3 dentro da união de A com B, eu não vou colocar novamente o 3, certo? E o que é a intersecção, pessoal? A intersecção é o seguinte, a grosso modo é o que há em comum entre os dois conjuntos. Então observe ali em vermelho que o 3 e o 4 está no conjunto A e o 3 e o 4 está no conjunto B, certo? Eu posso dizer que a intersecção entre A e B, que aparece com aquele símbolo de ferradura, a intersecção, é 3 e 4. Então a gente pode representar a intersecção como os elementos que você tem num conjunto e no outro conjunto, né? Você tem essa coincidência. Ali, pessoal, nós temos um diagrama que a gente chama de diagrama de Venn. Ele serve para relacionar e exibir muito bem essa questão de intersecção e união. E o que a gente teria no diagrama? Nós temos duas bolotas, tá? E dentre essas bolotas nós temos um campo central, que a gente chama ele de intersecção. Seria um campo onde a gente coloca as coisas que são comuns, os elementos que são comuns aos dois conjuntos. Então observe o que tem de interessante ali no nosso diagrama, né? Na região central nós temos o 3 e o 4. Que são os elementos que são comuns aos dois conjuntos. À esquerda, pessoal, ali do teu vídeo, no conjunto A, a gente vai ter o seguinte, aparece ali para você os elementos 1 e 2. O que significa isso? É que o 1 e 2, eles são elementos exclusivos de A. No outro lado, perto na extremidade da bolota B, nós temos o 5 e o 6. Significa que isso indica que os 5 e 6 são elementos exclusivos do conjunto B, certo? Então o diagrama de Venn é uma outra forma da gente representar essa união e intersecção e nos permite resolver problemas bastante complexos, tá? Um segundo exemplo que é importante a gente colocar ali,
Conjunto A, 1, 2, 3. Conjunto B, 4, 5 e 6. Se eu quero fazer a união de A com B, eu vou colocar esses dois conjuntos num pacote só, em um conjunto só. Então, se eu for juntar 1, 2, 3 e 4, 5, 6, a união entre esses conjuntos é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mas observa que, diferente do exemplo anterior, galera, esses dois conjuntos, eles não têm nada em comum. Não existe nenhum termo, nenhum elemento que eu encontro no A da mesma forma que eu encontro no B. Então, quando eu falo da intersecção, o que tem em comum entre esses conjuntos? Agora vem um detalhe importante. A intersecção entre A e B que aparece ali para você, ela é igual ao vazio, tá? E por que a gente diz que é o vazio? Lembra que eu falei para você que o vazio, ele está dentro, ele está contido em todos os conjuntos que a gente tem por aí? Bom, se o conjunto A e o conjunto B não tem nada a ver, na verdade, eles têm uma coisa em comum, o vazio. Tá? Então, o 1, 2 e o 3 do conjunto A não tem nenhuma relação, né? Você não tem nenhuma coincidência com o conjunto B, que tem o 4, 5 e 6, mas como o vazio está dentro de todos, eu quero uma intersecção entre esses dois conjuntos, a única coisa que eu posso apontar que tem em comum entre os dois é o conjunto vazio, certo? Pessoal, a última operação que eu quero mostrar para vocês é a subtração entre dois conjuntos, tá? A subtração entre dois conjuntos é uma operação relativamente simples, ela é fácil, mas ela também é fácil de errar. Então é importante a gente se deter em alguns detalhes que vão facilitar a tua resolução. Deixa eu te dar um exemplo direto para a gente entender como funciona a subtração, tá? Nós temos ali dois conjuntos, o conjunto A, 1, 2, 3, 4, 5, e o conjunto B, 4, 5 e 6, tá? Se nós formos representá-los através do diagrama de Venn, ele fica como aparece na tua tela. A gente tem a bolota do conjunto A com o elemento 1, 2 e 3 à esquerda, ou seja, significa que o 1, 2 e 3 são elementos exclusivos de A. No centro do diagrama temos 4 e 5, porque 4 e 5 é a intersecção entre A e B. No nosso centro do diagrama, né, os discos sobrepostos, nós temos ali a representação da intersecção. E no canto direito nós temos o 6, que é exclusivo do item B. Quando nós fazemos a subtração entre conjuntos, pessoal, A menos B e B menos A não é a mesma coisa. Então, de forma prática, se eu quero fazer A menos B, eu vou montar o diagrama e se é A menos o B, é o B que eu estou subtraindo, eu vou olhar para o conjunto B e vou jogar todo aquele conjunto B fora. Então você pode fazer isso com lápis. Você vai olhar para o conjunto B, vai riscar todo o conjunto B. O que aparece ali para você? A menos o B vai ser então todos os elementos que sobraram no diagrama, neste caso 1, 2 e 3, certo? Quando a gente olha para a relação contrária B menos A, nós só temos que tomar cuidado com o que nós vamos subtrair. Tá? Neste caso, nesse segundo exemplo, nós estamos subtraindo A. Então observe, nós temos então o nosso diagrama montado e quando a gente faz B menos o A, o que eu estou colocando aí? O conjunto A, ele está todo sendo riscado. Então aqui todo o conjunto A nós vamos retirar, nós vamos subtrair do nosso diagrama. Portanto, a resposta de B menos A é diferente do exemplo anterior, né? B menos A vai ser igual a 6, o conjunto que contém o elemento 6, porque é o único elemento restante do nosso diagrama, tá? Espero que vocês tenham gostado da aula, tenha sido esclarecedor. Pessoal, entre no nosso site tuboaulas.com e nos visite, né? Siga-nos nas nossas redes sociais, né? O Twitter, o Facebook e o Instagram. Um grande abraço para vocês.